Com o objetivo de acompanhar o cumprimento de uma lei que institui uma nova estrutura tarifária e prevê a realização de uma auditoria externa, foi criada uma comissão aqui na Assembleia Legislativa sobre as barcas. E esse é o tema do Alérgio Debate de hoje. Participam comigo aqui no estúdio os deputados Gilberto Palmares, presidente dessa comissão, e ao lado dele o deputado Luiz Paulo, vice-presidente. Vamos falar agora um pouco, desde que foi transferida para a CCR, né, a concessão, parece que não houve nenhum melhoramento. A gente viu há poucos dias aí um protesto que houve, inclusive, na Ponte de Niterói, organizado por policiais rodoviários federais, e um ônibus pegou fogo. O sistema das barcas foi a única saída para os usuários, e aí foi o caos, né, deputado? Não, com perdão da má palavra, não houve melhoramento, houve pioramento. Primeiro, por essa questão de querer de imediato cobrar bagagens. Segundo, mesmo informalmente, eles disseram que não iriam esperar as 9 embarcações que o Estado vai comprar, porque demora tal, que eles já estavam engatilhados 2 novas embarcações exatamente para utilizar no horário do rush. E nada disso. Quer dizer, a população já está pagando muito mais caro. E continua sofrendo, como você falou, em alguns horários, com enorme congestionamento na entrada das principais estações. Continua sofrendo pior, porque eu digo o seguinte, a gente fala de Rio-Niterói, porque é a principal linha, mais de 90% dos passageiros. Mas o pior é a Ilha do Governador, é Paquetá, continua, jovem que mora em Paquetá e que estuda aqui no Rio de Janeiro, no continente, chegando sempre atrasado, porque a barca de 5h30 da manhã, o garoto tem que acordar cedo, normalmente chega aqui atrasado, ele acaba chegando atrasado do colégio. Continuam viagens da Ilha do Governador se atrasando quando não sendo canceladas. E nessas linhas, você cancelar uma viagem é um inferno, porque a distância entre uma viagem e outra é de 1 hora, às vezes de 3 horas. Então, tudo isso continua ocorrendo já na nova gestão aí da CCR. Deputado. Olha só, nesse episódio da greve da Polícia Rodoviária Federal, a fila das barcas chegou até aqui ao Paço Imperial. Isso dá mais de 500 metros de fila. E não era uma fila volumosa, mostrando o quê? Que o sistema barca tem uma demanda muito grande, principalmente na hora do pico. E que ela precisa exatamente de embarcações de tamanho diversificados. Com certeza. Grandes embarcações que têm custos operacionais maior no horário do pico e embarcações de menor tamanho nos horários fora de pico. E cada vez dá mais elasticidade, né, ao funcionamento das barcas. Por exemplo, sexta-feira eu fui a Niterói na hora do rush. Peguei o catamarã de 18 horas e 20 minutos para Charitas. Paguei R$14. Voltei de Niterói na barca de 10 horas. Uma barca muito grande e totalmente vazia. Então você vê, e o catamarã, evidentemente, para lá, para Charita, foi cheio. Então, os custos operacionais são distintos. Mas isso precisa de investimento, né, nessas embarcações, com tipos de embarcações diferentes. Mas nessa auditoria que a nossa comissão especial, presidida pelo Gilberto Palmares, já iniciou os seus trabalhos, eu acho que com o andamento desses trabalhos, nós também podemos chamar aqui a antiga concessionária, né? Porque ela ainda tem capital minoritário, acionário, para falar também de como é que foi a gestão deles. Eles devem satisfações a gente. E talvez também submeter ao pleno da comissão, se não era bom a gente ouvir também o Ministério Público todo sobre essa questão dos procedimentos licitatórios, sobre a questão dessas tarifas, porque faltou nessas operações todas o que eu chamo de transparência, né? O cidadão foi pego de surpresa em relação a essa questão toda. Tanto é que, por ação do deputado Gilberto Palmares, eles adiaram a entrada em vigor das tarifas, porque senão, possivelmente, ia gerar uma questão
caótica e, quiçá, catastrófica aqui na hora dos embarques de Rio e Niterói, né? Então, eu acho que o usuário precisa ser mais respeitado. A função da agência é mediar os conflitos entre poder concedente, concessionário e o usuário, principalmente com a ótica do usuário, mas, em geral, a agência esquece a ótica do usuário. Eu queria fazer um comentário e até pedir a opinião do Luiz Paulo, ele que já foi do Executivo, que é um estudioso das questões aqui da região metropolitana do Rio. Um é falar que no quesito transparência, até hoje, por exemplo, a linha de Charitas é uma caixa preta. Uma vez eu indaguei da Getransp como é que era definido a tarifa. Porque ali você tem uma tarifa, que é um determinado valor, e outra se você for fazer integração com ônibus. Não tem como eles informaram, porque como o ônibus é uma outra concessão, eles disseram que não pode se meter, mas que diabo? A barca é uma concessão do Estado. Né? Aí você tem uma tarifa hoje de R$15 que ninguém sabe como é calculada. A outra questão, e essa que eu queria saber um pouco, se o Luiz Paulo pudesse falar um pouco a respeito, é que é o seguinte, uma das recomendações da CPI das barcas foi que, além da chamada linha social, que é a linha de responsabilidade de barcas S.A., voltasse a ter a linha seletiva no trecho Rio-Paquetá e no trecho Rio-Niterói e Praça Araribóia, como sempre teve. Nós chegamos a fazer levantamento de pessoas que provaram que sempre houve demanda, embora a passagem seja um pouco mais caro, principalmente de Niterói para o Rio. Você tinha uma grade maior, tinha a mesma linha seletiva que eles tinham para Charitas, que atende uma região lá de Niterói. Eu me lembro que a deputada Graça Matos, inclusive, apresentou também estudos dessa direção, que é por que não volta a linha seletiva? O que é a linha seletiva? A linha em Paquetá tinha o que o pessoal chamava em Paquetá e Niterói de aerobarco. Você tinha a barca, que era a linha social, e tinha uma outra embarcação menor. Que só viajava sentado, que era mais veloz, fazia em 7 minutos, 8 minutos, e que acabou. A empresa que explorava, que era a Transtour, faliu, alega que o Estado, e ganhou uma ação na justiça contra o Estado, não pagava as gratuidades, que sofreu dumping, mas o fato é que essas linhas acabaram. Mas a questão da linha seletiva, isso poderia atender essa questão que o senhor colocou, deputado, de ter embarcações maiores e menores dependendo da demanda, né? As linhas seletivas já é uma forma consagrada na gestão de transporte. Vejam os ônibus, né? Você tem ônibus especiais com ar-condicionado com tarifa maior, que seriam linhas seletivas. O usuário, né, paga se quiser, né? Mas não é essa linha seletiva, não é para ligar um ponto A e B que não tenha o transporte regular. As barcas é a mesma coisa, tem o transporte regular, Praça 15, Niterói, tem o transporte regular, Praça 15, Paquetá. Se tiver uma linha seletiva, né, mais rápida, com embarcações, evidentemente, menores, pode ter uma tarifa maior. E tem público para isso. Mas por que não faz? Porque não há organização, não houve interesse. A concessionária que ganhou as barcas, na verdade, sempre só teve uma única preocupação, que essas barcas, né, se conectassem com as linhas de ônibus e não criasse jamais uma nova linha para São Gonçalo, para que os ônibus de São Gonçalo para Niterói e Rio não perdessem demanda. E não entraram com uma forma competitiva no sistema de viabilizar o usuário, mas sim com a ótica de viabilizar os seus negócios, né? Então é exatamente esse foco que falta. E aí que é o fracasso da agência reguladora. Eu me lembro de algumas das discussões das barcas, que o senhor também já colocou, deputado, foi sobre a questão de ceder o espaço, de alugar o espaço para lojas que funcionam ali nas estações. E como é que está esse trabalho? Você lembrou bem, essa questão tem tanta importância que nós fizemos uma emenda para que a auditoria não abarcasse só as linhas sociais e só a arrecadação com passagem, que considerasse também a linha seletiva de Charita e todas as arrecadações. E o governo do Estado vetou. Ninguém veta à toa. Felizmente, a casa derrubou o veto. Então, eles têm ganho com publicidade, eles têm ganho com aluguel de restaurante de luxo, como aquele restaurante lá em Charitas. Tem 3 ou 4 estacionamentos. Tem aquele absurdo ali em Niterói, que aquela área foi cedida pelo Poder Público Municipal para ampliar a estação de Araribóia. Eles não ampliam.
entendeu? E ninguém sabe. Na época da CPI, nós pegamos alguns contratos. Sabe como é que é o contrato? O cara aluga um negócio e diz, você vai pagar R$50, e aí põe uma outra fórmula que você não consegue perceber, de forma que você não alcança quanto eles arrecadam. Então é óbvio que é significativo. Se não fosse, se não tivesse angu debaixo desse caroço, não tinha havido veto. Olha só, na linha do deputado Gilberto Palmares, a estação de Charitas, no fundo, é um pequeno centro comercial. Exatamente. Porque tem um bar, restaurante de muito boa qualidade e lojas de muito bom padrão, com acesso aberto para o público. Que não necessariamente vai usar as barcas. Que não tem, pode ir lá só para curtir. Na sexta-feira, por exemplo, quando cheguei lá, estava lotado de gente que não tinha nada a ver com as barcas. Então lá é um pequeno centro comercial. Como é que essas receitas podem ser não contabilizadas, para usar um termo aqui que está se usando muito ultimamente, ser receitas não contabilizadas, a publicidade, as próprias lojas aqui do terminal da Praça 15 de Niterói, no horário do pico, tem um movimento muito grande. São receitas extraordinárias, significativas, que tem que estar nessa auditoria. Tem lanchonete dentro da barca. Tá certo. Eu quero agradecer a participação dos dois deputados. Salientar que, historicamente, o PT e o PSDB travam vários embates políticos, mas no momento em que tem que se unir para o bem comum, estão juntos. Então, o deputado Gilberto Palmares como presidente, o deputado Luiz Paulo como vice-presidente. Quero agradecer a sua audiência e lembro a você que este debate pode ser assistido no site da TV Alerj. Anote aí o endereço, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.